Graça e paz do Senhor Jesus, missionária, Socorro Dourados. Com muito prazer, estamos aqui reunidos nessa plataforma para podermos receber do Senhor. E o título hoje é Firme a sua estaca. Missionária, se apresente aí para nós. Eu acho que deu um probleminha da missionária, né? Mas logo, logo ela vai entrar. E hoje nós vamos receber essa palavra de Deus e nada pode nos impedir, né? Nada pode nos impedir de receber essa palavra. Você esteja hoje atento, com os ouvidos atentos, para receber uma palavra rema no seu coração. Você sabe que existe aquele roubador da palavra, né? E hoje, o tempo que nós estamos vivendo é aquele tempo assim que a pessoa está dispersa. Tem coisas roubando a gente da palavra do Senhor. Distração, essa é a palavra certa. Distração nos roubando o tempo da oração, nos roubando o tempo do jejum, nos roubando o tempo de ouvir a palavra. E é essa palavra que vai nos levantar. É essa palavra que vai nos dar vida e vida com abundância. Então, essa palavra, ela tem que estar impregnada no nosso coração. Entende? Então, há uma luta para a gente receber essa palavra. E a gente tem que estar atento à palavra do Senhor. Porque essa palavra é que vai nos libertar. É essa palavra que vai nos transformar. Entende? Essa palavra, ela vai mudar a nossa história, a nossa vida, é a palavra do Senhor, né? Então, nada pode impedir essa palavra de chegar a nós. Nada, nada, nada. Nós temos que fazer ali... Voltei, caí. Voltou. Então, a palavra está com você, missionária, que a gente quer receber de Deus hoje, em nome de Jesus, amém? Se apresente aí para nós, por favor. Amém. Vou me apresentar aqui, que eu estava aqui saindo do lugar. Bom, todo mundo já sabe, meu nome é Socorro, né? Eu conheço a pastora Kátia tem 18 anos, 19 mais ou menos, quase 20 anos que eu a conheço, porque é desde que eu namorava o meu esposo, eu conheci a pastora Kátia através do meu marido, e enfim, tenho 2 filhos, o André de 18 anos, a Ana Laura de 13, 2 adolescentes, né? Na fase boa aqui em casa, uma bênção. E sou missionária há 22 anos, tenho trabalhado, já trabalhei em várias áreas, né? De campo de missões, e o mais novo campo que Deus tem me dado aí tem 9 anos, que é um trabalho com mulheres que eu tenho feito, até o dia que Jesus dizer sim, eu estou fazendo. De que dizer não, eu também paro. Eu já tive um tempo que eu parei mesmo, ele pediu, pare, eu parei. E agora estou aí de volta, e eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para que eu pudesse ministrar aqui, trazer para nós nessa manhã uma reflexão, né, do Senhor, e eu pensei numa palavra, até falei para a pastora Kátia, dei até mais ou menos um tema, e é mais isso que eu estou buscando em Deus nesse tempo, que é firmar as estacas, né, na presença do Senhor. Mas antes de falar, eu quero contar uma historinha, que é uma introdução. Enquanto isso, as irmãs podem abrir em Isaías 54. Eu vou contar uma pequena história de um pai muito humilde, muito simples, que se dedicou muito a esse trabalho de simplicidade para que o seu filho pudesse estudar, ele pudesse ter um bom estudo e que um dia ele pudesse se formar, porque esse pai não conseguiu. Então, ele quis
dar para esse filho. E um dia esse filho se formou, né? Teve toda a honraria, aquela faculdade honrou ele, os seus pais, sua família simples. E um dia aquele filho, aí ele voltou para casa e o pai disse: filho, eu tenho um presente aqui para você que eu guardei durante muitos anos. E eu disse que no dia que eu tivesse um filho e ele se formasse, eu daria esse presente para ele. E aquele pai deu aquele presente para aquele filho. E ele foi na garagem e disse assim: olha, lá na garagem tem um presente para você. Você vai tirar a capa daquele presente, você vai descobrir ele. E aquele filho descobriu, né? Tirou aquela capa e tinha um carro muito antigo. E ele olhou e disse: pai, esse carro é muito antigo. E ele disse: mas esse é o meu presente, eu guardei durante muitos anos, para que você pudesse usufruir desse presente, porque é a única coisa que eu tenho, que eu consegui isso, filho, eu ainda era muito jovem, mas eu disse que eu daria para o filho que se formasse, você se formou. E ele disse: o que eu faço com esse carro, pai, velho? Ele disse: não, eu vou te falar, vai lá naquele ferro velho e pergunte quanto que vai dar, quanto que essa pessoa daria nesse carro. E ele foi lá naquele ferro velho e o dono daquele ferro velho olhou e disse assim: esse carro seu é muito antigo e ele vale R$100. Ele voltou para casa e disse: pai, lá naquele ferro velho, esse carro valeu muito pouco, R$100. Ele disse: não, então você vai em outro lugar. Mandou ele ir em outro lugar, vai na feira vender, tem uma feira de carros, você vai lá. Ele foi lá e na feira disse também: não, esse carro seu é muito antigo, não vale muito, não. Aí ele voltou, disse: pai, também deram menos que 100 no carro, deram R$50 na feira. Ele voltou e disse assim: pai. Aí o pai falou: filho, agora você vai lá num lugar onde compra coisas, né, antigas. Aí ele foi, chegou lá, aquele homem olhou e disse assim: nossa, esse carro seu é muito valioso, ele vale muito. E eu gosto de relíquias. Ele disse: quanto o senhor dá nesse carro? Ele falou: eu dou R$200.000. E aí ele falou assim: então eu vendo. E aquele filho vendeu aquele carro. E o que eu quero dizer? Nós vamos ler aqui e nós vamos ver o valor. A pastora Kátia falou um texto aí no começo, né? E ele tem um pouco a ver até com isso que eu estou falando. Nós temos valor, né? E a gente vai chegar em lugares que não vai dar valor nenhum, mas nós vamos chegar num lugar onde nós vamos encontrar um valor muito alto. E esse valor quem vai dar a nós é o próprio Jesus. E é isso que Deus falou comigo no meu coração, que está aqui em Isaías 54, quando ele fala aqui sobre essa profecia, né, de Isaías. Eu vou ler alguns versículos, mas eu vou me deter em alguns, não em todos. Quantos minutos eu tenho, pastora Kátia, para mim não ficar muito aqui? Você fica à vontade, acredito que uns 30 minutos, 40. Antes eu termino, então. Então, ele começa dizendo aqui: cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte, grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, são os mais numerosos do que os filhos da casada. Alargue o espaço de sua tenda, aumente o todo de sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Porque você
se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não te envergonha, porque você não sofrerá mais humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você, como se chama uma mulher abandonada, de espírito abatido, como se chama uma mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Então, eu quero parar aqui no versículo 6, né? Que quando Deus fala aqui para a mulher estéril, né? E ele diz que a gente gritará, a igreja gritará. E ele está convidando uma igreja que muitas vezes está estéril. E ele diz assim, e eu estou te convidando para você dar a luz, né? Para você gritar de alegria. Eu tive o meu filho, meu primeiro filho, eu dizia assim, eu quero conhecer, saber como é a dor de um parto. E muitas amigas diziam, não queira socorro, queira o parto cesárea. E eu falei, não, eu quero o parto natural. Eu quero saber como é esta dor de ter que não só gerar, mas ter que colocar para fora aquele filho e dar vida, né? E eu tive o meu filho assim. E eu lembro que contava os minutos, né? Que vinha a dor e voltava. Eu acho que todo mundo aqui é mãe, né? Então, assim, tinha um momento da dor que a gente sentia, tinha um momento que parava a dor. Tinha momento que subia, tinha momento que... Mas para mim ter o meu filho de parto natural, né? Para mim gritar de alegria e ver o meu filho nos braços, né? O médico dizia, esse parto é seco, vamos fazer uma cesárea. Eu falava, tem alguma outra forma de eu ganhar o meu filho sem ser cesárea? E a médica disse, tem sim. Então eu falei, então eu quero normal. Então eu vou aplicar um remedinho no seu soro e vai aumentar as suas dores e as suas contrações. E eu falei, ok. E tinha meu marido lá comigo, do meu lado, e ele tem certeza? E eu digo, tenho certeza. E eu comecei a sentir dores, depois eu nem e a gente fica do jeito que nasceu. E a gente nem tem vergonha, porque você está com tanta dor, que você não tem vergonha de expressar a sua nudez ali, porque você fica do jeito que nasceu, né? E eu fui para aquela sala, naquele momento de ganhar o meu filho, eu só vi a enfermeira desmaiando, desmaiando de ver lá naquele momento de dor, de gerar, de colocar para fora o meu filho, né? De fazer com que ele venha e dar vida. E quando ele nasceu, e eu fiz, força, mãezinha, né? E eu ali, colocando força, até gerar. Quando ele nasceu, o que que eu fiz? Eu me alegrei, porque eu gerei. E eu fiquei muito feliz. E eu falava filho, mamãe está aqui, né? E a alegria minha de ter gerado. E Deus está chamando a gente para gerar. Porque nós estamos vivendo num tempo onde nós temos sofrido muitas dores, né? Um tempo onde a gente tem chorado, porque muitos de nós temos perdidos, né? Amigos, parentes, pastores queridos, né? Eu falo que eu não perdi, né? O Senhor ganhou. Quem perdeu foi nós que estávamos na terra, mas o Senhor ganhou lá no céu.
Eu nunca pensei que eu pudesse me chocar tanto quando eu perdi um pastor que morreu de Covid. E eles eram muito queridos, amigos muito queridos, muito próximos. Eu fiquei um dia inteiro de luto. Eu deitei, eu chorei, eu não consegui fazer mais nada. Eu parei, né? Eu não consegui acreditar. Então, Jesus está chamando a gente para quê? No versículo 2, ele fala assim: alargue o espaço de sua tenda. Então, quando a gente fala tenda, a gente pensa assim: quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou lá, coloco uma tenda para dar sombra, né? Para as pessoas, às vezes porque vai chover, e a gente pensa logo numa tenda que sai do lugar, né? Firmar. Então, quando eu vou firmar essa tenda, ele fala assim, alargar esse espaço da sua tenda, porque ele diz que há um tempo certo para todas as coisas, um tempo de consolidar e um tempo para estender-se, né? Estabilizar. Então, eu preciso, para mim poder alargar, eu preciso de um tempo para que eu possa alargar aquilo que Deus tem me chamado, né? Porque primeiro ele disse que eu vou sentir dores de parto, como uma mãe que vai ganhar um filho. Por quê? Porque muitas vezes eu me sinto estéril, então eu vou gritar de alegria, porque eu vou sentir dores, né? E ele diz porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada. Então, Deus está chamando essa igreja, que muitas vezes está solitária, que está estéril, né? Para que você grite de alegria e para que você alargue o espaço de sua tenda, para você firmar essa tenda. Não ser aquela tenda que eu vou, né? Eu vou sair daqui, vou sair. Mas Deus fala assim: alargue, vai lá, faz sombra. Tempo de sol quente, faz sombra. Tempo de frio, de chuva, né? Vai lá, coloca, seja um guarda-chuva ali, segure, né? Seja sombra, seja proteção para a outra. Né? Como eu estou falando para a mulher, então seja proteção para outra mulher, firme bem, né? Esse lugar de habitação que você está, aumente, como que eu vou aumentar? Buscando conhecimento, buscando conhecer o Senhor, buscando essa intimidade, porque há um tempo que Deus nos esconde, há um tempo que Deus nos coloca mesmo à frente, ali, ó, é para você estar ali, Ele te leva para muitos lugares. E há tempo que Ele diz, quando eu te escondo, não não é para o homem te ver, mas sim para mim te ver. Mas quando eu coloco você à frente, é para o homem ver o que eu fiz em você e sobre você, e eu vou fazer através de você. Então, Deus quer que nós possamos alargar a nossa tenda e você ser feliz naquilo que o Senhor está chamando você. Ele diz que há esse tempo de estender. Aí ele fala, alonga as cordas. Quando ele diz alongar, ele está dizendo assim, preste atenção às conexões que você vai fazer. Quando eu vou alongar as cordas, eu preciso prestar atenção. Quem são as pessoas que eu vou fazer conexão? Não é qualquer pessoa que eu vou me conectar, não é qualquer pessoa que eu vou contar a minha vida, não é qualquer pessoa que eu vou estar junto, abrir meu coração, abrir a minha vida. Então, para mim alongar as cordas, eu preciso prestar atenção nas minhas conexões entre o que já existe e as novas áreas, né, que Deus vai fazer essa conexão com você, né? Então, ele está te chamando para novas conexões e você precisa ficar atento para saber quais são essas conexões. Eu vou dizer assim, qual é a mesa que Deus te chamou para você sentar? E que mesa você vai sentar e o que quem te convidou, que conexões essa pessoa está trazendo para você.
Será que essa mesa ela tem trazido para você o quê? Uma conexão boa? É uma conexão onde eu posso sentar e falar dos projetos de Deus e esse projeto vai expandir? Ou eu vou fazer uma conexão sem prestar atenção, eu vou perder aquilo que Deus compartilhou comigo. Então, ele tem um momento que Deus te esconde, mas tem um momento que ele coloca você para você alongar e você precisa prestar atenção nas suas conexões. Eu quero deixar bem fixo isso aí, que Deus tem falado muito assim, preste atenção em quem você vai fazer conexão. Preste atenção no que você vai falar ao seu respeito. Preste conexão naquilo que naquilo que eu tenho dito para você fazer. E o que você vai fazer? Você vai contar os seus sonhos antes de eu realizar? Né? Então, primeiro a gente sonha, depois nós precisamos buscar o temor de Deus, depois nós precisamos ter a visão, e depois nós precisamos fazer a conexão dessa visão com outras pessoas que também estão na mesma visão. Porque se eu não tiver o temor de Deus, eu não vou sonhar. E se eu tiver o temor e sonhar, eu tenho que saber com quem que eu vou compartilhar, para que essa conexão possa expandir, eu possa expandir. E ele fala aqui também que ele vai dar o crescimento dentro dessa conexão, dentro dessa visão, dentro desse sonho, dentro de quem você está fazendo a conexão, ele vai te dar o crescimento. Quando nós fazemos conexões com pessoas certas, ele vai dar o crescimento. E ele fala assim, firme bem as estacas. Então, o segundo ponto, firmar. Então, primeiro ele fala alarga, depois ele diz alonga, e agora ele diz o terceiro, firmar. Então, firmar as minhas bases. Onde é que está a base das minhas conexões, daquilo que Deus me chamou para fazer? Eu estou firmada em quem? Ele diz, firma bem as tuas estacas. Assegure-se de que as suas raízes estão firmes, que há solidez nos fundamentos. Então, quando eu vou construir, eu tenho que fazer o alicerce para firmar aquelas colunas, que aqui na Bíblia fala estacas, eu vou falar assim, colunas, nós precisamos de colunas, né? Eu preciso de colunas, de pessoas que caminhem na mesma visão que eu estou caminhando. A minha mesa tem que ser uma mesa de conexão, né? De firmamento. Então, eu preciso firmar bem as estacas, eu preciso estar firme naquele propósito que Deus me chamou. Senão, quando o vento vier, ele leva tudo. E você fica debaixo do sol quente, debaixo da chuva, debaixo da tempestade. Por quê? Porque eu não firmei bem a estaca. Então, eu não vou alargar porque eu não estava firme. Porque o primeiro vento que veio me levou. E ele fala, e aí continua falando aqui em Isaías, né? Assegure-se bem disso. Assegure bem, as suas raízes estão onde? Está firmada em quê? Né? Ela está fundamentada em quê? Então, Deus está dizendo para você hoje, firme bem, alongue a sua estaca, alargue o espaço dela. Então, às vezes, nós temos aqui dentro, mas nós não nos fechamos e ficamos só para nós mesmos, porque nós não estamos sabendo como fazer essas conexões e você não parou para ouvir a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós somos mulheres barulhentas, sabia?
que às vezes tem um barulho dentro de nós e a gente não para ouvir a Deus e depois falar o que está no seu coração, né? Uma vez eu parei uma mulher barulhenta, ela falava desesperadamente, e eu falei assim, vamos ouvir a Deus? Fecha teus olhos, fica um pouco em silêncio com você. E aí ela fechou os olhos e dizia assim, eu não consigo ficar calada, eu não consigo, consegue, fica aí, vou marcar no meu relógio, 1 minuto. E ela não conseguia ficar 1 minuto. E eu disse, como você vai fazer conexões com outras mulheres se você mesmo não se conecta contigo mesmo, com o Espírito Santo de Deus? Então, você precisa se conectar com você. Você precisa parar, ouvir a voz de Deus, ouvir o que está aí dentro, né? E ouvir quem está aí dentro, quem está fazendo aí um barulho dentro de você. E foi muito treinamento para ela conseguir se conectar com ela mesma, com Jesus, com a presença do Senhor. E ele diz aqui no versículo 3, a sua posteridade. Esse tipo de crescimento é possível quando há multiplicação. Então, ele diz que a minha posteridade vai multiplicar. Então, quando eu falo, eu vejo que a pastora Kátia, ela está multiplicando. Ela já está lá em Portugal. Então, está multiplicando. É a posteridade. Então, ela está alongando a sua tenda. Ela está firmando bem a sua estaca em outros lugares, em outras cidades. Então, a gente precisa multiplicar. E ele diz também, no próprio texto, no versículo 4, ele diz assim, não tenha medo. Então, quando os medos vêm, é porque ainda a gente não está pronta para fazer aquilo que Deus chamou para a gente fazer. Porque só o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, é através do amor que eu consigo chegar nessa posteridade de multiplicar, né? Então, a gente precisa multiplicar. O que você está fazendo com o que você está recebendo de Deus? Você tem ainda medo, né? Você tem medo de expandir, você tem medo de alongar, você tem medo de firmar, você não está firme ainda? Ele diz, não tenha medo. Você não será envergonhada. Né? Então, não tenha medo, porque você não vai ser mais envergonhado. Né? Porque Jesus está dando para você essa posteridade. Ele fala assim, que ele esquecerá e não mais se lembrará. Então, ele esquecerá. Por quê? Porque nós estamos buscando essa firmeza em Deus. Estar firme a nossa estaca, alongar. Aí, quando a gente alonga, multiplica. E aí a gente faz novas conexões. Então, quando Deus diz que ele vai fazer, ele fala assim, você vai em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. E é assim que ele faz com cada um de nós que temos um chamado de Deus. Ele nos prepara, ele nos esconde, né? Porque muitas vezes ele está querendo nos esconder e nós queremos aparecer. E ele diz, não, ainda não é tempo de você aparecer. É tempo de você estar aqui, escondido, debaixo das minhas asas, debaixo da minha proteção. E no tempo certo você vai alargar e você vai ter a posteridade. E nós queremos estralar o dedo e que Jesus já nos dê e que a gente já vai. Não, tem um tempo de cuidado. Tem um tempo que ele nos separa, né? Como a pastora Kátia disse que leu aí, em alguma parte que eu coloquei, eu sou uma mulher reconstruída, né? Reconstruída. Essa palavra é para mim, não sei quem falou.
a gente sim precisa ser reconstruída. E Deus, ele teve que me reconstruir, porque quando a gente se lança, aí diz, Senhor, me reconstrua, eu preciso ser reconstruída, reconstruir as minhas emoções, os meus sentimentos, eu preciso reconstruir a minha vida emocional, ela anda fragilizada, se uma mulher vir contar um problema para mim, eu me agarro com ela, não, eu preciso estar forte, firme, sem medo, sabe? Mas com temor em Deus, né? É com temor e tremor, né? Então, assim, a gente precisa estar firme para levar, né? Amém. Eu tenho essa impressão que Deus está me escondendo. Amém. Então, assim, Deus, ele faz essas coisas em nós para depois nos lançar, sabe? Como uma flecha na aljava dele. Então, você é uma flecha que está preparada. E na hora certa, o Senhor diz, ele puxa aí, e ele cita o nome. Ele diz, agora vai. Vai, Mônica. Vai, Kátia. Vai, Mazé. Vai, Renata. Vai, Rubi, que eu estou vendo aqui um nome aqui. Vai, Rubi. Vai, Socorro. Vai, Silvia. Aí ele puxa aí, ó, lança. Aí você vai longe. Aí muitos vão ouvir a voz de Deus através de você. Mas ele traz a gente de volta para dentro de nós, para dentro do nosso lar. Olha, para dentro de tantas coisas, e você diz assim, mas eu me preparei tanto, eu estudei tanto, eu fiz tanta coisa, e agora Deus, ao invés de Deus me mandar, Deus fala para me esconder? Sim. Ao invés de Deus me falar assim, agora vai, socorre, Senhor, diz assim, ó, vai lavar, vai passar, vai cozinhar, vai cuidar do seu marido, vai cuidar dos seus filhos. E aí, por quê? Porque para mim, para ele mandar, para ele dizer assim, vai, eu preciso cuidar aqui dentro primeiro, para depois eu ir para fora. E eu estou falando de mim mesma, viu, gente? Então, essa palavra vai e ela volta para mim, com mais força, com mais poder. Porque nós, né, nós muitas vezes, muitas não, sempre, nós mulheres, nós queremos servir, nós queremos fazer, nós queremos, sabe, tudo a gente quer fazer, mas a gente não para ouvir Deus, né? E tudo começa com amor. Se você não tiver amor, né, a própria palavra de Deus diz, nada serei. Serei como o sino que toca, tim, tim, tim. Quando eu era criança lá na minha cidade do interior do Rio Grande do Norte, tinha o horário do sino bater. Blim, blim, blim. E quando morria gente, era pior ainda, chega a doer lá na alma da gente. Plá, plá, plá. Quantas vezes eu, como criança, fui bater o sino da igreja, né? E 6 horas da tarde eu ia rezar. Né? O padre, eu andava com padre, com freira, eu só andava com esse povo, né? E às vezes o sino bate, mas a gente não é como, né? Fica só como o sino que soa, mas a gente precisa ter o amor, né? E esse temor de Deus, porque o temor gera amor, né? E uma coisa gera a outra. E é isso, né? Tantos planos, né, pastor? No final eu fico em casa, nos braços do papai, na dependência. É isso aí. E Deus está nos chamando para viver numa dependência de Deus nesse tempo mesmo, né? Então você não vai ser chamada mais de mulher abandonada, né? Por quê? Porque Deus te preparou. E quando ele te enviar, você não vai ser envergonhada. Você não vai dizer, quem é aquela? Nossa, não, meu Deus, que mulher é aquela que falou aquela palavra? Simplesmente alguém que firmou a sua estaca. Simplesmente uma mulher que alargou o espaço da tenda dela. Simplesmente uma mulher que está firme. Simplesmente uma mulher que não tem mais os seus medos e os seus temores de mulher. Simplesmente é uma mulher simples, mas que tem uma palavra que gera vida, porque Jesus faz isso em nós e através de nós.
Então, esse Deus, ele está nos convidando, né, nesse tempo. É nesse tempo que Deus está nos chamando. É nesse tempo para trazer vidas para ele. É nesse tempo, e ele diz assim, mas eu estou escondendo você. Não sai ainda, porque eu tenho um grande projeto para você, mas é tempo de você se esconder em mim, ficar debaixo das minhas asas, debaixo da minha proteção, e busque-me para que você possa estar firme e alongar, e eu vou alongar a sua posteridade. E é isso que Deus nos chamou nessa manhã. E eu quero encerrar, né, essa palavra dizendo para você, que foram os 3, né, que a gente viu. Alargue bem o espaço, alargue aí dentro o espaço para Jesus habitar, alargue bem o seu espaço aí dentro de você para Jesus habitar em você, alargue bem esse espaço para você conhecer e ter intimidade com Deus. Se você não alargar esse espaço, Jesus não vai entrar. Alonga bem as cordas, né? Preste atenção quando você estiver alongando, ele diz, preste atenção. É nessa hora que você vai prestar atenção quando você estiver alongando as cordas. Quem são as pessoas das conexões com você? E ele disse, firme bem a sua estaca. Firmar é você buscar na palavra de Deus essa intimidade com ele. E depois ele disse que você vai viver, né, a posteridade de Deus, e ele diz que ele vai tirar todos os medos de você. São 4. E ele vai levar, e nós vamos poder viver o chamado de Deus, seja para dentro do seu lar, seja para ser uma auxiliadora, seja para ser uma ministradora do evangelho, seja para ser para grupos pequenos, seja para multidões. E eu tenho perguntado, o que o Senhor quer de mim, Jesus? Eu quero apenas fazer o que o Senhor deseja que eu faça. E assim o Senhor tem falado comigo, essas 4 áreas aí, para que eu possa viver e vivenciar, em nome de Jesus. Amém? Quero deixar para você, eu quero orar nessa manhã com você, para que Jesus possa falar, continuar falando com você, para que o Senhor continue ministrando no seu coração e que você possa ter a certeza de que aquele que chamou você, ele cumprirá, né? Ele é quem cumpre todas as promessas dele. Ele apenas ele dá a diretriz e o caminho para você, né? E nessa manhã ele está dizendo para você. E ele deu para você 4, eu vou dizer 4 estacas, vamos dizer assim. E você, 4 princípios, 4 mandamentos, 4 condições ele colocou. Porque tudo Deus ele tem um mandamento, ele tem uma condição para você viver. E a condição é obedecer, né? Então, você está disposto a obedecer? Então, ele deixou para você essas 4, né, estacas. Eu vou dar esse nome assim para você. E que no final você vai dizer assim, meu Deus, o que é isso? É isso mesmo que eu estou procurando em Deus. Então, o que você está procurando em Deus? Né? Eu quero orar. Senhor, eu quero te agradecer, Espírito Santo, por essa manhã, por essas irmãs que estão aqui, que se disponibilizou, que se ajustou dentro da sua casa, dentro dos seus afazeres, para estar aqui hoje, nessa manhã, para ouvir simplesmente a tua filha simples. Eu quero te louvar, Senhor, porque eu vejo um amor tão grande no coração das minhas irmãs. Eu louvo porque esse amor do Senhor, tão incondicional, tenha convidado elas. E elas têm dito sim para que
esse mover de Deus mova o coração delas e mova o coração de outras mulheres. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, pela oportunidade de estar reunida aqui com a igreja do Senhor. A igreja em São Paulo, a igreja em Portugal, a igreja aqui em Brasília, a igreja lá na Flórida, onde mora a Mônica, a igreja do Senhor Jesus, ela tem alongado, Senhor, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na igreja com a irmã Kátia. Deus, que o Senhor continue usando a tua filha, como tem usado, com poder, com autoridade, principalmente com amor, porque ela tem amor, ela tem a alegria do Senhor. Não tem quem não chegue perto dela e não seja contagiada com a alegria e com o amor que ela tem pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com a tua igreja reunida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora Kátia, pela oportunidade. Que coisa linda, meu Deus. Olha só, aprendi muito e acredito que esse tempo escondido é um tempo de amadurecimento, porque o bebezinho fica escondido 9 meses. Ninguém sabe como que é. Mas quando aquele bebê nasce, tanta surpresa, tanta coisa linda, né? Ressurgindo para um propósito, assim como foi com o nosso Senhor Jesus, né? E eu era assim, essa mulher barulhenta, acelerada, mas ele me reconstruiu, me fez silenciar a alma para poder ouvir o Espírito Santo, para poder ouvir os ensinamentos, como vai ser guiado. É por aqui, filha. Não, filha, não é tempo, agora não. Não amadureceu. Às vezes a gente pensa, amadas, que está longe, que Deus se esqueceu, que o tempo passou. Mas não. É só uma questão de tempo. É o tempo dele, não é o nosso. Né? Às vezes você fica assim, essa luta não passa. Mas eu quero te dizer que nós vamos viver momentos que você não vai lembrar mais dessa luta. Você vai dizer assim, eu consegui, graças a Deus, o meu bom Senhor, eu cheguei aqui, e vai viver momentos que você jamais viveu. E você não vai lembrar desses momentos tristes, dessa humilhação, desse tempo que você estava, tempo de ficar quieto. Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de voar, há tempo de ficar paralisado. E qual é o tempo da nossa vida? Seja lá qual for a estação. É como a missionária diz, estarmos firmes na nossa estaca, firmes naquilo que nós acreditamos, firmes na fé. Enquanto ela estava ministrando, eu estava lembrando daquele hino antigo, firme nas promessas do meu Salvador. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Em 1 Coríntios 15:58 fala assim, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe, amados, o nosso testemunho é o nosso ministério.
a nossa dor vai ser a cura de muitas outras mulheres. E isso vai multiplicar. Porque é como ela disse, né? Que estamos escondidos porque depois o Senhor vai nos mostrar, vai nos lançar. E as pessoas vão olhar e dizer, mas essa? Meu Deus! Quem é que fez isso por ela? Jesus de Nazaré, aquele que pode todas as coisas, né? E eu agradeço a missionária Socorro, né, por essa palavra linda e maravilhosa que veio no nosso coração nesta manhã. Agradeço você que está aqui hoje e que você possa passar essa mensagem para que as pessoas possam ouvir o Evangelho se multiplicar através da mensagem do Senhor. Tem pessoas que vão ler a Bíblia na sua própria pessoa, no seu testemunho, sabe? Tem pessoas que vão à igreja por causa de você, porque acredita algo que foi feito na sua vida. Então, nós vamos perseverar, fincar as nossas estacas, porque eu não sei se você lembra como que finca uma estaca. É bem firme assim. E assim tem que ser a nossa fé. E assim tem que ser a nossa perseverança. E assim tem que ser o nosso amor pela palavra. Firmar as promessas dele. Não deixar nada frouxo. Firme, estacado ali. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Obrigada, minha linda.